Olá, pessoal que está se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de especialista legislativo e também para todos aqueles concursandos que estão se preparando para qualquer concurso que aborde esta temática que trataremos neste vídeo. No vídeo anterior para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tratei do tema de órgãos legislativos, que é o primeiro ponto do edital sobre noções de regimento interno. Neste vídeo, destaquei que faria um outro vídeo em apartado que tratasse sobre maioria simples e maioria absoluta, explicando melhor estes dois conceitos, tá? Então, neste vídeo trataremos sobre esse assunto especificamente, tentando passar uma melhor explanação destes dois temas, tá? Vamos começar. No site da Câmara dos Deputados existe um link que trata sobre a conceituação de determinados temas que são tratados naquela casa legislativa. É o glossário, né? Dentro deste glossário tem o conceito que a Câmara adota de maioria absoluta e maioria simples, tá? Em maioria absoluta consta que maioria absoluta é o quórum de aprovação de determinadas matérias, segundo o qual a proposição é considerada aprovada se obtiver votos favoráveis de metade mais um dos membros da Casa Legislativa. Este é o conceito que a Câmara apresenta de maioria absoluta. Veremos mais à frente que metade mais um vai dar problema quando o número que a gente quer encontrar metade for um número ímpar, né? Que aí a metade vai dar um número quebrado. Mas vou explicar isso mais à frente. Maioria relativa, o glossário da Câmara determina para a gente verificar o conceito de maioria simples, porque é tratado que maioria simples e maioria relativa possuem o mesmo conceito, tá? Então, nos concursos também é tratado dessa forma. Maioria relativa ou maioria simples são a mesma coisa. Então, maioria simples é o quê? É o quórum de aprovação para as matérias em geral. Presente a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, as deliberações são tomadas por maioria de votos. Esse conceito é basicamente obtido da redação que consta na Constituição Federal, que lemos no vídeo anterior que tratamos sobre órgãos legislativos. O artigo 47 dispõe que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, né? Anderson, é a mesma coisa que foi visto no vídeo anterior, realmente. Só que mais à frente vou exemplificar com a quantidade de deputados que existem na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro para facilitar a compreensão do que é maioria absoluta quando a Constituição ou o regimento interno determina e o que é maioria simples ou relativa quando uma dessas duas normas também determina. Já apresento um caso em que a própria Constituição determina que nem sempre vai ser por maioria relativa as deliberações das casas, né? No artigo 69 determina que as leis complementares elas só podem ser aprovadas se for por maioria absoluta. Então, mesmo que para a presença deva contar a maioria absoluta, para a aprovação também deve ser a maioria absoluta, independentemente do número que estiver na casa, tá? Só um detalhe, que os regimentos internos das casas legislativas apresentam um quórum para a abertura da sessão. Vejam o artigo 71 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se você for estudar para qualquer outro concurso legislativo, busque o dispositivo em comum que estiver no regimento interno daquela casa que você for estudar. Artigo 71 do regimento da Assembleia do Rio de Janeiro. Na hora do início das sessões, os membros da mesa diretora e os deputados ocuparão os seus lugares para a verificação do quórum necessário à abertura da sessão. A sessão, gente, é tratada pelo regimento interno em três partes: expediente inicial, ordem do dia e expediente final, tá? Expediente inicial e expediente final é basicamente para os parlamentares
apresentarem algumas informações, falarem sobre determinados temas que estão tratando fora da Assembleia ou até mesmo dentro, porque a ordem do dia é para tratar especificamente sobre as deliberações da casa, tá? Então, no parágrafo 1º, ele determina que, se estiver presente o 10º do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente vai declarar aberta a sessão. Percebam que o 10º do total de número de deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é o número 7. Lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem 70 deputados estaduais. O 10º é 7. Então, se estiverem presentes na sessão 7 deputados, vai começar já o expediente inicial da sessão. E aí, quem estiver presente, o presidente vai fazer a declaração da abertura da sessão com as palavras: sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. E aí vão tratando. Ocorre que, chegando na ordem do dia, tem um quórum para deliberação, que é esse constitucionalmente previsto aqui em cima, no artigo 47, para tratar das deliberações daquela casa há anos, mas aqui está fazendo referência à Constituição Federal no tocante ao Congresso Nacional. Na Constituição Estadual do Rio de Janeiro também tem redação similar, determinando essas disposições de, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro também vão ser tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Consta lá do artigo 96 da Constituição Estadual, e que vimos também no vídeo anterior, quando tratamos da Assembleia Legislativa e dos deputados estaduais, né? Mas, passando, vamos verificar uma tabela em que apresento a maioria simples e maioria absoluta. Vejam que o quórum de presença, seja para quando se tratar de maioria simples, seja para quando se tratar de maioria absoluta, exige-se o mínimo de presentes para tratar da ordem do dia, tá? Muita atenção neste ponto quando tratarmos de regimento interno. Vimos no slide anterior que a sessão tem 3 partes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tá? Expediente inicial, ordem do dia e expediente final. Para começar a sessão, basta ter 1/10 dos deputados. Porém, para começar as deliberações na ordem do dia, tem que ter pelo menos a metade dos membros, que é 36 deputados, que é exatamente a metade de 70, que é 35, mais 1, né? Conforme vimos no slide inicial. Deu certo porque aqui é um número par. Vamos verificar mais à frente, no próximo slide, que quando for um número ímpar, não vai dar para ser metade mais 1, e sim o primeiro número inteiro acima da metade. Mas vejam que o quórum de presença é o mesmo, certo? Porém, quando for para tratar da aprovação das matérias que estão sob deliberação dos deputados, a maioria simples vai depender da quantidade de presentes. Dependendo da quantidade de deputados presentes, a maioria simples vai ser uma quantidade, tá? E a maioria absoluta para o quórum de aprovação vai ser um número fixo de 36 deputados, no mínimo, para aquela matéria ser aprovada, independentemente da quantidade de presentes. Explicando melhor, vamos passar para o próximo slide. Vejam que a maioria simples, o mínimo para tratarmos de qualquer matéria na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, vimos que é 36 deputados lá no início, percebam lá em cima. A metade de 36 é 18, então o primeiro número inteiro acima de 18 é 19. Então, se naquela sessão em que estiverem presentes apenas 36 deputados, a gente vai poder fazer a deliberação daquela matéria que está na ordem do dia. Anderson, e para ser aprovada aquela matéria, precisa da aprovação de quantos daqueles deputados presentes? Metade mais 1, ou o primeiro número inteiro acima da metade, que no caso aqui do exemplo, se forem 36 presentes, 19 deputados dizendo sim, aquele projeto será aprovado. Ah, entendi.
Mas e se tiverem, por exemplo, 45 deputados presentes? Pode tratar da deliberação? Pode deliberar, porque o mínimo exigido para começar a deliberar é 36. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que estamos tratando especificamente. Tá, então se tiverem 45 deputados presentes, a matéria sob deliberação vai poder ser considerada aprovada se tiver o apoio de quantos? Metade, obtém-se a metade, que no caso do 45 a metade é 22,5, o primeiro número acima de 22,5 é 23. Então, se dos 45 deputados presentes, 23 disserem sim, aquela matéria sob análise naquela sessão será considerada aprovada. Percebam, no primeiro exemplo que dei, de 36 presentes, 19 disseram sim, percebam que a quantidade de deputados da Assembleia é 70. Estavam presentes apenas 36, e desses 36, apenas 19 disseram sim, e mesmo assim aquele projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa como um todo. Estão vendo? De 36, 19 apoiaram, sendo que dos 34 restantes, eles nem compareceram à sessão, né? Aqui já teve um pouco mais, no segundo exemplo, 45 deputados. 45, 23 apoiando, o projeto também foi aprovado. Tá, Anderson, vamos pegar outro exemplo. Se tiverem presentes na sessão 59 deputados, vamos localizar aqui a quantidade de presentes. No terceiro gráfico aqui apresenta os 59, né? Metade de 59 é 29,5, o primeiro número inteiro acima de 29,5 é 30. Então, se dos 59 presentes naquela sessão, 30 disserem sim ao projeto, o projeto será considerado aprovado. Entendeu? E assim vai até 70. Anderson, e se os 70 estiverem presentes? Aí 36 terão que dizer sim para aquele projeto ser aprovado. A maioria simples, entendi. Então a gente pega a quantidade de presentes. Dentre os presentes, no mínimo tem que ter 36, senão não tem condição de deliberar. Ok, 36 presentes. Para aprovar, eu tenho que ter a metade dos presentes para dizer sim a um projeto. Ok, isso é maioria simples. Nesse próximo slide, vamos verificar a maioria absoluta. Percebam que independe da quantidade de presentes, a maioria absoluta para ser aprovado um projeto tem que ser 36. Vamos pegar os mesmos exemplos. Se 36 deputados estiverem presentes numa sessão e nesta sessão for tratar sobre um projeto de lei complementar, vimos no início que projeto de lei complementar tem que ser aprovado por maioria absoluta. É possível os 36 deliberarem sobre aquele projeto de lei complementar? Sim. Como que faz para aprovar esse projeto de lei complementar nesta sessão que só tem 36 deputados? É apenas uma hipótese, se todos os 36 disserem sim ao projeto. Ah, Anderson, mas aí vai ser unanimidade dos presentes. Não tem problema. A Constituição exige que dos 70 deputados, essas matérias que eu dispuser, que é de maioria absoluta, dos deputados que compõem a casa, independentemente dos presentes, eu quero que 36 digam sim para esse projeto ser aprovado, tá? Ah, estou entendendo. Então, se for os 45 do segundo exemplo do slide anterior, então se for 45 presentes, não vai ser mais 23 que vão dizer sim para esse projeto de lei complementar aprovar. Exatamente, tem que ser também 36, entendeu? E assim por diante. No outro exemplo que tratamos, 59, não vai ser só 30 que vão dizer sim e esse projeto de lei complementar será aprovado, porque a Constituição exigiu que o mínimo tem que ser maioria absoluta, que é presente os 36, eu preciso que 36 deputados digam sim, independentemente da quantidade de presentes, tá? É isso que você tem que levar para a prova. Em maioria simples, eu preciso ter pelo menos 36 presentes.
maioria absoluta também, senão também nenhum dos dois eu vou aprovar, não vou nem deliberar sobre o projeto. Ok. Mas se estiverem presentes pelo menos 36, no caso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu posso tratar tanto matérias de maioria simples, tanto matérias de maioria absoluta. Porém, para aprovar uma matéria que é considerada de maioria simples, eu preciso apenas da maioria dos presentes. Agora, quando eu for tratar uma matéria que é de maioria absoluta, eu preciso da metade dos componentes da casa, independentemente da quantidade de presentes. Mais uma vez, é óbvio que eu tenho que ter pelo menos 36, senão nem pode ser deliberada essa matéria, tá? Para finalizar o vídeo, eu apresento a vocês ainda 2 quórums que a própria Constituição Federal e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no nosso caso aqui, para o concurso da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, também segue os dizeres da Constituição Federal para tratar de outros 2 quórums de aprovação nas casas legislativas. O primeiro quórum é de 3/5. Percebam, a Constituição ela exige um mínimo de presentes, que é a metade dos componentes da casa. Porém, para aprovar determinadas matérias, a Constituição vai exigir 3/5, que são esses 2 casos apenas que estou apresentando aqui, do artigo 5º, parágrafo 3º, e artigo 60, parágrafo 2º. E também, em outros casos, a Constituição vai exigir da Casa Legislativa a aprovação de 2/3. Vamos já analisar esses outros casos. O caso de 3/5, aprovando aquela proposição, é apenas no caso de emenda à Constituição. No artigo 60, parágrafo 2º, expõe que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Percebam que é mais do que a metade, né? É 60% praticamente. E a metade seria 50% mais um parlamentar. O artigo 5º, que teve uma inclusão em 2004, teve a inclusão do parágrafo 3º e parágrafo 4º, dispondo sobre os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Tratamos isso quando vimos o vídeo do artigo 5º, no 4º vídeo sobre o artigo 5º, que tratamos sobre os parágrafos do artigo 5º, e mencionei lá que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional da mesma forma que são aprovadas as emendas à Constituição, também serão equivalentes às emendas constitucionais. É o que está escrito aqui. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. É a mesma redação, bem semelhante, do parágrafo 2º do artigo 60. Então, nunca mais esqueçam. Anderson, minha questão tratou sobre 3/5. Você tem que vincular a emenda constitucional ou tratado sobre direitos humanos. Tá bom? Não tem como errar 3/5 nunca mais em alguma questão de concurso. Tá? Outro quórum que a Constituição Federal apresenta é de 2/3. Vários dispositivos, não são muitos, mas alguns apresentam este quórum de aprovação. O primeiro apresentado é sobre as leis orgânicas, tanto do município quanto do Distrito Federal. A redação é a seguinte: o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, um intervalo entre os 2 turnos de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então percebam que a lei orgânica vai ser aprovada, foi aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então é um quórum especial que a Constituição exige. É mais até do que 3/5, É 66% da quantidade de representantes na Câmara Municipal, O artigo 31, parágrafo 2º, dispõe sobre a análise do parecer prévio do Tribunal de Contas na prestação de contas do prefeito. Feita essa análise,
pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai poder rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas se assim dispuser 2/3 de seus membros. Tá? Pode contradizer se o tribunal rejeitar as contas do prefeito foram prestadas naquele ano, a Câmara pode aceitá-la se assim dispuser 2/3 de seus membros. Ainda tem o artigo 32, que trata a mesma disposição sobre a lei orgânica, só que agora é do Distrito Federal, 2/3, né? O artigo 51 é muito lembrado o exemplo que existiu neste ano de 2016 sobre o impeachment, né? Que determinou que a Câmara dos Deputados compete à Câmara privativamente autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Lembram o que ocorreu lá na Câmara dos Deputados esse ano, né? Sob a presidência do Eduardo Cunha, foi autorizado a instauração do processo por crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff, né? E aí o processo foi para o Senado Federal. Lá no Senado, o artigo 52 dispôs as competências privativas do Senado Federal, e uma delas é o processamento e o julgamento do presidente da República por crimes de responsabilidade. Então a Câmara autorizou, o Senado vai julgar, e uma vez julgando, a condenação, conforme o parágrafo único do artigo 52, a condenação somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. Então percebam que aqui é outro quórum de qualificação. Anderson, o que tu acha daquela separação? Eu não acho nada. Para concurso eu não tenho que achar nada. É o que está escrito aqui. E se o Supremo vier a entender de forma conforme foi adotado ou diversa, aí você vai precisar saber também. Mas enquanto não houver essa decisão, guarde o que está escrito aqui. A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Tá bom? Vamos passando. O artigo 53, parágrafo 8º, dispõe que também, em caso de estado de sítio, uma situação grave que está acontecendo no nosso país, exemplo, guerra, as imunidades dos deputados ou senadores, elas vão subsistir, podendo apenas ser suspensas se 2/3 dos membros da casa assim entender, tá? Claro que nos casos e atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional. Aí seria uma relativização da imunidade parlamentar, tá bom? Como que ocorre essa relativização? Se 2/3 dos membros assim dispuserem. Aí, mais uma vez, o quórum de 2/3. O artigo 86, ele praticamente repete o que consta lá no artigo 51 e 52, que tratei agora há pouco, admitida a acusação contra o presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, olha os 2/3 aí novamente, será ele submetido a julgamento no Supremo se for um crime comum, ou no Senado Federal se for crime de responsabilidade. E por fim, sobre 2/3, a Constituição Federal determina no tocante ao Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS. Ele determina que é facultado ao Senado Federal fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros, né? Então, independentemente da quantidade de presentes naquela sessão, o Senado vai poder aprovar esta resolução se 2/3 dos seus membros assim dispuserem, tá bom? Assim finalizamos esse vídeo. No próximo vídeo trataremos sobre os sistemas eleitorais no Brasil, que é o majoritário e o proporcional, e em seguida retomaremos a análise sobre o processo legislativo no tema de regimento interno, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e até mais.